Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro com mais uma estratégia acadêmica para você que está enfrentando o processo seletivo de mestrado ou de doutorado. E hoje, basicamente, eu vou responder a seguinte pergunta que eu recebi por e-mail. Eu devo fazer o mestrado ou doutorado fora da área da minha graduação ou eu tenho que seguir uma linha de pesquisa e a área da minha graduação, né? Então, essa pergunta me foi feita pelo Paulo. Eu vou ler o e-mail dele aqui. Prezado Augusto, bom dia. Primeiramente, queria expressar os meus mais sinceros agradecimentos pelo conteúdo do seu trabalho no YouTube, o e-book, o podcast, etc. A minha grande dúvida é o seguinte: eu estou no último ano do curso de fisioterapia, tenho paixão pela profissão e pelo atendimento ao paciente. Porém, no que tange à área acadêmica, tenho paixão e conhecimento avançado nas áreas de nutrição e farmacologia. E penso em ingressar no mestrado na área de biotecnologia e linha de pesquisa que englobam essas duas áreas, ou seja, nutrição e farmacologia. O que você acha disso tudo? Já conversei sobre isso com várias pessoas, mas a sua opinião é de extrema importância. Mestrado na área da fisioterapia iria me trazer muitos benefícios na área, um currículo bom, mas, em contrapartida, minha paixão em pesquisa seria nessa área citada acima. Também vale lembrar que não tenho muito interesse de um dia se tornar farmacêutico ou nutricionista. Um grande abraço, atenciosamente, Paulo. Eu não vou falar o sobrenome dele para preservar a identidade dele. Eu comecei a escrever uma resposta, né, pro Paulo, e eu vou ler aqui para vocês, né, mesmo porque eu vou enviar esse vídeo para ele assistir depois. Olá, Paulo. Obrigado pelo feedback sobre os meus conteúdos. Fico extremamente feliz que estejam te ajudando, né? Sobre a sua pergunta, eu vou responder te fazendo duas perguntas, né? Ou seja, eu vou te responder perguntando algumas coisas para você. Primeira pergunta: você pretende fazer o mestrado e continuar trabalhando na carreira ligada à sua graduação, que no caso é fisioterapia? Bom, analisando o que ele escreveu, eu senti que ele não pretende trabalhar com fisioterapia. Talvez no curto e no médio prazo, sim, mas eu acredito que depois que ele termine o mestrado, ou se ele vai fazer o doutorado, eu acho que ele não, pela minha leitura, tá? Aqui é a minha interpretação, eu acho que ele não vai querer trabalhar com fisioterapia, mas eu acho que ele vai querer seguir a carreira acadêmica. Mas aqui eu estou analisando todas as possibilidades. Então, por isso, logo eu já adianto que se você pretende cursar o mestrado, para valorizar o seu currículo na área de fisioterapia, mas não pretende seguir a carreira acadêmica como pesquisador ou professor universitário, eu acredito que a melhor opção não seja o mestrado, mesmo um mestrado em fisioterapia, mas sim uma especialização ou um MBA, que são muito mais voltados para as demandas do mercado de trabalho ligado à carreira da sua graduação. Ou seja, se você quer fazer um mestrado, porém você quer trabalhar na carreira ligado ao curso da sua graduação, eu não recomendo fazer um mestrado, nem mesmo um mestrado ligado na área da sua graduação. O que eu recomendo? Eu recomendo você fazer um MBA ou uma especialização, porque eles são mais voltados para o mercado de trabalho. Agora, a segunda pergunta aqui: você pretende fazer o mestrado para seguir a carreira acadêmica? Então, se você quer fazer o mestrado ou doutorado para seguir a carreira acadêmica, o que eu quero dizer com carreira acadêmica? Eu estou me referindo a você trabalhar como pesquisador ou como professor universitário, né? Então, se esse for o seu caso, o que eu recomendo? Analise os editais de concurso público para as vagas, né, de professor que futuramente você vai querer trabalhar e veja quais são os requisitos para essa vaga, tá? Ou seja, qual que é o diploma de graduação que é exigido? Qual que é a área do mestrado ou doutorado que são exigidos, que são cobrados para o cargo de professor que você deseja atuar futuramente, tudo bem? E por que eu estou falando aqui para você logo de cara já analisar editais de concurso público de professor universitário, né? Você pode sim, de fato, trabalhar no setor privado, você pode lecionar em instituições de ensino superior privadas, porém, em termos de condições para você trabalhar com pesquisa, em termos de plano de carreira, o setor público no Brasil é muito mais vantajoso do que o setor privado se você olhar no longo prazo, entendeu? Existem sim boas instituições privadas de ensino superior com ótimos planos de carreira, né?
porém, elas não, em termos numéricos, essas instituições são muito reduzidas se comparadas com os cargos e com as vagas de trabalho que o setor público oferece, tá? Enfim, então existem sim instituições privadas de ensino superior que trabalham com pesquisa e aliam com o ensino, e que são instituições sérias. Porém, em termos numéricos, a quantidade de vagas dessas instituições é muito mais reduzida se comparada às vagas de trabalho como pesquisador e como professor universitário do setor público. Isso no que se refere ao caso do Brasil. E eu tenho certeza que se você fizer um mestrado e começar a trabalhar numa instituição privada de ensino superior, eu acho que você vai sentir vontade de algum dia lecionar numa instituição pública. Pelo menos é o que eu percebo no caso da maioria das pessoas que começam a lecionar no setor privado. Elas acabam desejando futuramente lecionar no setor público. Tudo bem? Então aqui eu já estou te dando uma boa dica de como você começar com o pé direito, tá? Eu vou mostrar aqui, eu até peguei alguns editais de processo seletivo, então aqui da Universidade Federal de Pelotas, né? Então na área de bioinformática, o requisito de graduação é qualquer área e o doutorado ele é bem específico, ele fala doutorado em ciências ou em bioinformática ou em áreas da ciência da computação ou em biotecnologia. Outro exemplo aqui na área de materiais, né? Graduação em qualquer área e o doutorado é na área de engenharia ou na área de ciências exatas. Pegando outro exemplo aqui da Universidade Federal de Pelotas, na área de educação física, eles exigem graduação em educação física ou graduação em esporte. E o doutorado em qualquer área, né? No caso da área da educação, eles exigem graduação em qualquer área e simplesmente exigem doutorado em educação. Pegando aqui outro exemplo desse mesmo edital da Universidade Federal de Pelotas, tem na área de ciência de alimentos, graduação em qualquer área, e o doutorado na área de ciência e tecnologia de alimentos, né? Na área de produção e beneficiamento de sementes ou ciência do solo, aí eles são bem específicos na graduação. Então, a graduação em agronomia e o doutorado na área de agronomia. Enfim, então, dependendo do cargo, dependendo do edital do processo seletivo de concurso público para professor universitário em instituições públicas, o edital ele pode restringir a graduação e ele também pode exigir determinado tipo de doutorado numa área específica, tá? Eu vou pegar outro exemplo aqui da Universidade Federal do ABC, na área de biotecnologia, cuja sub-área é engenharia metabólica, né? Então, nesse edital, como vocês conseguem observar aí, eles basicamente não especificam exatamente qual título de doutor. Eles simplesmente dizem que é necessário ser portador do título de doutor com validade nacional no ato da posse, né? Enfim, então, esse edital aqui, eu olhei ele de cabo a rabo, não encontrei nenhuma exigência no que se refere à graduação. Então, eu acredito que se você tiver um doutorado ligado à área de biotecnologia e ligado à sub-área de engenharia metabólica, você vai poder se candidatar nesse concurso público. Pegando outro exemplo, a Universidade Federal do Espírito Santo, que são vários cargos diferentes, então tem um cargo aqui da área de medicina, cuja sub-área é pediatria. Aí a titulação exigida, eles pedem graduação em medicina, pedem residência médica em pediatria e pós-graduação em doutorado em ciências da saúde. Então é bem específico esse edital. Outra vaga aqui no edital da Universidade Federal do Espírito Santo é na área de administração e na sub-área administração de empresas, né? Então o que eles exigem? Eles exigem graduação na área do conhecimento de ciências sociais aplicadas e suas áreas e sub-áreas. E também exigem pós-graduação, doutorado, né, na área de administração ou de áreas e sub-áreas relacionadas. Ou eles exigem mestrado, né, em ciências sociais aplicadas ou em suas áreas e sub-áreas. Tá? Pegando outro exemplo aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, para o cargo de arquivologia, né?
na área de arquivologia. Então, eles são bem específicos aqui. Eles pedem graduação em arquivologia e pós-graduação, eles exigem o doutorado em ciência da informação ou história social das relações políticas, ou história social, ou educação, ou administração, enfim. Então, aqui, nesse cargo de arquivologia, a graduação ela restringe muito. Por quê? Porque é só quem é formado em arquivologia que pode se candidatar. Porém, se você se graduou em arquivologia, você pode ter doutorado em ciência da informação, doutorado em história, né? Enfim, aqui eles são bem abertos em relação ao doutorado, né? Ao tipo de doutorado que você fez. Pegando outro exemplo aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, uma vaga, né, para lecionar na área de genética de populações e evolução genética molecular e biotecnologia. Bom, o que eles exigem? A titulação, eles pedem doutorado em genética ou em áreas afins, né? Então, pode ser uma pessoa que fez graduação em biologia, pode ser uma pessoa que fez graduação, sei lá, em enfermagem. Se ele fez o doutorado em genética ou em áreas afins relacionadas, então ele vai poder se candidatar nesse concurso público. Outro exemplo, o último exemplo aqui é da Unicamp, né? Então, aqui é um cargo de professor doutor para a área de criptografia e segurança computacional, e aí a pessoa vai ter que lecionar as seguintes disciplinas: introdução à criptografia, algoritmos criptográficos, seguranças de redes e etc. Então, quais os requisitos que eles exigem aqui? Então, qualquer pessoa com um título de doutor. E eles não especificam. E também eu olhei nesse edital, né, eu não encontrei uma restrição no que se refere à graduação. Então, se atente a isso, né? Se você está pensando em se inscrever no mestrado fora da área da sua graduação e você quer seguir a carreira acadêmica, você quer ser professor universitário, você quer ser pesquisador, então olhe os editais de concurso público e veja o cargo de professor que você deseja trabalhar futuramente. E aí veja se esse cargo exige determinada graduação, qual diploma de pós-graduação que exige, se é um mestrado ou um doutorado numa área específica. Então, já antecipa isso, né? Já prepara o seu futuro. E outra coisa que eu queria dizer, né? Necessariamente existem vários pesquisadores, né? Existem vários pesquisadores de renome e importantes que fizeram ótimas pesquisas, mas que necessariamente não fizeram pesquisas na área ligada à graduação. Vou citar basicamente 3 nomes aqui. Então, o Vygotsky, quem é da área da educação, né, ou da psicologia vai conhecer esse nome. Ele fez bacharelado em Direito, aí depois ele começou a se interessar pela crítica literária, pela arte, e aí só depois ele acabou indo para a área da psicologia do desenvolvimento. Outro exemplo é o Skinner, né, do behaviorismo. Quem que é da área da psicologia vai conhecer, né? Então, o Skinner, ele se graduou em inglês, né? No Brasil, aqui no Brasil seria equivalente a você fazer graduação em letras, né? Aí depois disso ele desenvolveu as pesquisas na área da psicologia comportamental, né? O behaviorismo radical. O Piaget é o meu último exemplo, né? Quem é da área da educação ou da psicologia já ouviu falar muito do Piaget. Ele fez graduação em biologia e o doutorado dele foi na área de biologia. E só depois disso é que ele vai desenvolver pesquisas na área da epistemologia. Então, não é obrigatório você fazer uma pesquisa de mestrado ou uma pesquisa de doutorado na área da sua graduação. Eu sou um exemplo disso. Meu mestrado, meu doutorado não foi ligado exatamente à minha graduação. Eu particularmente saí, né? Enfim, e aí é uma escolha sua. Então, se você quer focar na carreira acadêmica, então já antecipe e analise os editais de concurso público. Bom, então uma resposta resumida e direta. Se você quer fazer mestrado, mas você pretende trabalhar na carreira ligada à sua graduação, não faça o mestrado. Mesmo um mestrado ligado
a sua graduação. Faz uma especialização ou um MBA. Agora, se você quer fazer o mestrado com o intuito de seguir a carreira acadêmica, ou seja, você quer trabalhar como pesquisador e você quer trabalhar como professor universitário, você pode sim cursar um mestrado em uma área distinta da sua graduação. Só que o único cuidado que eu recomendo é, vai lá, confira os editais de concurso público, né, e veja quais são os requisitos para a vaga de professor universitário que você pretende trabalhar futuramente, né? Ou seja, vai lá, analise qual que é o diploma de graduação que é exigido e qual que é a área do mestrado ou do doutorado que são cobrados para o cargo que você quer. Bom, eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma maneira e eu sei que você que está me assistindo, as chances são muito altas de que você está enfrentando o processo seletivo de mestrado e de doutorado e por isso eu te desejo muito sucesso. Um grande abraço e até a próxima.